Olá pessoal, hoje nós vamos dar sequência no nosso livro, Meu Pequeno Evangelho, e o capítulo destinado para o nosso estudo dessa semana chama-se Os Profetas. A historinha narra um episódio em que crianças brincavam e que o Cebolinha, de alguma forma, pinta umas bolinhas de gude e acaba sendo descoberto, né, trapaceando, porque todo mundo achava que era uma bolinha verdadeira e eram bolinhas falsas. Mas no final das contas, dos esclarecimentos, ele termina, na verdade, mostrando o lado positivo e eles acabam realmente brincando com as verdadeiras bolinhas e a mensagem se dedica a estudar os falsos profetas, os falsos cristos e a nossa missão hoje, embora ainda vá ser trabalhado pelo Guilherme de uma maneira muito mais específica nesse caso, eu faço um chamado antecipado para pensarmos exatamente na existência dos muitos profetas que estão aí esparramados pelo mundo, trazendo mensagens de toda a ordem, positivas, a nos esclarecer. E vou deixar aí o Guilherme falar mais um pouco sobre os falsos profetas. Mas eu quero me ater aqui às mensagens efetivas desses profetas verdadeiros que originalmente trazem ou traduzem a mensagem divina de uma maneira muito positiva, como está ali na parábola do rico e do Lázaro. E no momento final já da parábola, quando o rico pede então para que os irmãos ainda vivos possam ser alertados dessas verdades, e a frase de Abraão para ele é muito significativa quando diz, né? Eles já têm Moisés e os profetas. De alguma forma, nós já temos Moisés e os profetas. Temos todo um arcabouço de informações em livros, como, por exemplo, o próprio benfeitor Emmanuel traduz ou fala a respeito dessa passagem bíblica na mensagem Ouçam-nos, salvo engano, número 115 ou 116 do livro Pão Nosso, em que ali ele relata, ou pelo menos descreve um pouco sobre essa mensagem, mostrando ali com clareza que as pessoas às vezes buscam questões relacionadas aí às questões do espírito, querem mensagens para si mesmas, às vezes querem que a mensagem se adeque à sua própria realidade, quando na verdade Emmanuel mostra, né, que o grande objetivo não é esse. Não, é que nós, na verdade, nos adequemos às verdades eternas, transformando-nos, mudando a nossa forma de pensar, de agir, porque de alguma forma a gente sempre quer respostas para nós mesmos e não buscamos, ou pelo menos não permitimos, que essas verdades que nos são trazidas possam nos transformar de alguma maneira. Queremos moldar a verdade à nossa realidade. Então é importante hoje a gente avaliar quantas oportunidades nós temos de encontrarmos com essas boas vibrações, com essas boas mensagens, e muitas vezes não paramos. Às vezes uma mensagem curtinha desses livros, da série Fonte Viva, por exemplo, de Emmanuel, nós lemos ali rapidamente, mas lemos sem nos dedicarmos, lemos sem nos explorarmos. E aí, no final das contas, a gente acaba aí com aquela sensação de que guardamos por um instante, mas logo na sequência não lembramos mais aquilo que lemos, ou a oportunidade de nos transformar acaba perdida também. Há uma mensagem no livro Jesus no Lar que eu peço-lhes permissão para pelo menos fazer uma breve leitura em alguns trechos que mostra bem o quanto nós podemos nos transformar para isso, para ouvir esses verdadeiros profetas, homens de bem, que estão esparramados, estão entre nós e que vão deixando mensagens muito positivas, as quais nós ainda, por estarmos dissociados, né, e não ainda consorciados a essas verdades, acabamos deixando passar. Narra-lhe a história que Sara, a esposa de Benjamim, faz uma pergunta a Jesus, e essa eu faço questão de fazer a leitura quando ela diz: a ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como iniciar-me nela? Temos ouvido pregações à beira do lago e sabemos que a Boa Nova aconselha o amor e o perdão. Eu queria ser fiel a cada um desses princípios, e ela fala que gostaria muito, mas que ela não consegue, né, que o jeito dela ainda não é assim.
E o fato dela ter assumido isso de forma tão clara faz Jesus então perguntar, né, numa certa altura, quando os apóstolos, alguns até falam, né, que é preciso boa vontade, é preciso ter fé, é preciso ter dedicação. Todo mundo fala. E Jesus pega e pergunta para ela: qual o serviço fundamental em tua casa? E ela então responde: é a criação de cabras. E curiosa, né? Jesus pergunta: como que você procede para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? E ela vai e responde: Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve todo o leite se toca de franco azedume e já não servirá para os serviços delicados. E aí então o trecho que merece a nossa análise. Jesus sorriu e disse: assim é a revelação no coração humano. Se não purificarmos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, se confunde com as sujidades do nosso íntimo, como que se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Em verdade, Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas, mas os descendentes do povo escolhido não purificaram suficientemente seus receptáculos do Espírito para recebê-las. É por isso que os nossos contemporâneos são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como alimento novo, mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Do serviço renovador da alma restará então o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. Jesus ainda arremata com uma analogia perfeita quando diz: o orvalho num lírio alvo é diamante celeste. O orvalho sobre um lírio alvo é um diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Na poeira da estrada é gota lamacenta. O convite, com certeza, para nós hoje é de que, de alguma forma, nós consigamos não sermos mais essa estrada lamacenta onde toda a gota do orvalho divino caia sobre nós e vire poeira, mas do contrário, que nós possamos ser como o lírio, de alguma maneira melhores, para que quando a gota de orvalho do saber divino possa tocar em nós, também nos permita sermos melhores e mais positivos. Ouçamos esses verdadeiros profetas e saibamos analisá-los aos pouquinhos. Um grande abraço e vamos aí seguir agora com a análise que nosso amigo Guilherme vai fazer a respeito dessa parte. Pessoal, Guilherme mais uma vez com vocês. Vamos continuar a conversa que nosso amigo Rômulo já veio trazendo a respeito do nosso tema dessa semana. Haverá falsos cristos e falsos profetas. E eu gostaria de começar trazendo onde que isso está na Bíblia e que momento era aquele. Nós temos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, esse ensinamento. E esse ensinamento ele acontece no momento em que Jesus já está chegando ao fim da sua vida pública. Nós estamos chegando ao momento da crucificação. São os últimos dias de Jesus com a gente. E ele passando por Jerusalém com os discípulos, seus grandes amigos, eles passam diante do templo. E os discípulos se maravilham com aquela construção. E Jesus fala: em verdade vos digo, estão vendo essas coisas? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E os discípulos, não entendendo aquilo, ao chegar ao Monte das Oliveiras, no lugar que eles ficavam, vai perguntar para Jesus: o que o Senhor quis dizer com aquilo? É sinal do fim dos tempos? É sinal da sua vinda? E Jesus vai dar um ensinamento que se refere a esse momento que a gente está vivendo. O momento que a gente sai do mundo de prova e expiação e entra no mundo de regeneração. O momento que a gente vai passar por grandes tribulações, até mesmo de falsos cristos e falsos profetas em nossas vidas. Jesus vai ensinar no seguinte sentido: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos, não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas não é o fim. É necessário então que a gente passe por essa situação de atribulação, mas de modo algum é o fim do mundo, é o fim dos tempos. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros.
Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Vejam que interessante, falando desse momento que a gente vive, um momento em que haverá grandes tribulações, um momento em que a gente já muito conviveu, o bom e o mal. Aquele que busca o caminho do bem e aquele que persiste no mal. E que é chegado o momento de se fazer a ceifa, chegado o momento de se separar. E veja que interessante que a gente está falando sobre convivência. E eu lembro bastante da parábola do joio e do trigo. Porque muito se fala sobre o momento da ceifa. Mas o interessantíssimo dessa parábola é o momento da convivência do joio e do trigo. Relembrando essa passagem, Jesus vai ensinar sobre o reino dos céus. E vai falar que o reino dos céus é como um homem que sai a lançar o trigo ao seu campo. Mas ao cair da noite, vem o seu inimigo e semeia joio. A situação e o trigo crescendo, o joio crescendo, os empregados do Senhor o procuram e falam: Senhor, há joio lançado nesse campo. Quer que a gente vá e o arranque? E o Senhor, com medo de que você também se arranque trigo naquele momento, fala: espere, deixe que cresça. Então chegará o momento da ceifa. Nesse momento se pegará o joio, amarrará e jogará ao fogo. O joio e o trigo, eles são extremamente semelhantes, morfologicamente idênticos, e somente se diferenciam no momento da madureza, no momento em que sai o pendão, no momento em que sai a espiga. E ali o joio passa a ser completamente diferente do trigo. Então, no momento da madureza, eles se revelam diferentes. No momento da nossa madureza aqui no mundo, o que é mal se revela mal, e o que é bom se revela bom. E é necessário que a gente conviva, para que se diferencie o joio do trigo, para que se diferencie aquele que é mal, e que não será admitido no mundo de regeneração, daquele que é bom e persiste no bem, ainda que soterrado e suplantado pelo mal. E chegará até mesmo o momento em que as pessoas se passarão pelo Cristo, em que nós veremos pessoas que a gente admira caindo, que a gente verá pessoas que a gente muito tem por estima, caindo, falindo nas coisas do mundo, nas provas do mundo. E tem um item muito interessante no Evangelho segundo o Espiritismo para a gente trazer para o nosso dia a dia, a questão dos profetas, porque profeta é aquele que anuncia a boa nova, profeta é aquele que traz a regeneração. E tem um item que é o item 9 do capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, o item que, da comunicação mediúnica, que nós teremos caracteres do verdadeiro profeta. A espiritualidade vai trazer para a gente 3 importantes caracteres do verdadeiro profeta que a gente deve trazer para a nossa vida, para a gente se tornar o verdadeiro profeta, talvez na vida dos nossos filhos, das nossas crianças, daqueles que nos cercam. E aqui a gente vai ter então caracteres do verdadeiro profeta. Ficais certos de que só se confia missões importantes ao que ele, Deus, sabe capaz de as cumprir, porquanto as grandes missões são fardos pesados, que esmagarem o homem carente das forças de carregá-los. Nós recebemos a missão de cuidar das nossas crianças, seja no papel de pais, padrastos, padrastas, tios, avós. Recebemos o papel importante de criar, educar e cultivar o homem de bem neles. E essa missão, e a gente retomando nosso tema do último encontro, fidelidade a Deus, a gente compreender que Deus tem um plano para a gente, e a gente ser fiel a esse plano, acreditar que se Deus colocou essas crianças em nossa vida, não há ninguém melhor que a gente para cumprir o plano de Deus para elas, transformá-las em homens de bem. Nós somos escolhidos por Deus para ter aquelas crianças sob as nossas asas e proteção, para transformá-las no homem de bem. Mas continua o capítulo ainda falando dos caracteres do verdadeiro profeta, para a gente não ser um falso profeta na vida dessas crianças que foram confiadas a gente. E o capítulo continua: o verdadeiro missionário tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de sua obra, a missão de que se diz portador. E aqui cabe a gente refletir se nós estamos exercendo uma influência moralizadora nas nossas crianças, ou nós estamos tão apenas exercendo uma influência educacional, uma influência instrutiva,
Nós estamos transformando eles e fornecendo a educação como mantenedores de escola, ou nós estamos transformando eles em homens de bem? E isso tendo a certeza que ao final da vida, no desenvolver dela, eles serão homens de bem, não serão egoístas, não serão pessoas sem escrúpulos, que enganarão, que farão mal, mas sim homens de bem, de caráter, que serão bem-quistos pela sociedade, pelos amigos, que terão uma vida reta e digna. O que a gente está plantando nas nossas crianças? Mas continua o capítulo ainda por terceiro caractere do verdadeiro profeta. Os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos em sua maior parte. E aqui vem uma das partes difíceis, que é a gente matar o eu, matar o orgulho, sendo o verdadeiro profeta na vida das crianças, sendo o verdadeiro profeta na vida das pessoas que a gente cerca, que convive com a gente. Nós estamos conseguindo matar o nosso orgulho e se dedicar, estamos conseguindo matar o nosso orgulho e trazê-los para um homem de bem, conseguir ensinar as coisas boas do mundo e principalmente a aquisição de virtudes. Ensinar pelo exemplo, né? Porque não há modo mais correto e mais útil de ensinar que não pelo exemplo. Agradeço essa oportunidade de compartilhar com vocês essas breves reflexões sobre falsos cristos e falsos profetas e convido a todos para refletir sinceramente sobre o nosso papel na vida em família, na vida das nossas crianças, como que a gente está se portando, se nós estamos tentando ser os verdadeiros profetas na vida deles. Convido a todos a fechar os olhos e nesse momento de prece eu gostaria de fazer uma leitura de um item do ensinamento de Emmanuel, que está lá no livro Levantar e Seguir. Então convidando a todos para ficar de olhos fechados e relembrando desse doce amigo nosso, que vai nos ensinar que falso profeta não é somente aquele que perturba a fé religiosa, mas sempre que negamos a fiel execução dos nossos deveres, somos mistificadores diante da lei divina, que nos emprestou os dons da terra em favor do aprimoramento de nós mesmos. Na maledicência, somos falsos profetas. Na discórdia, somos mistificadores da paz. Na preguiça, somos charlatões do trabalho. Na indiferença, somos inimigos do dever. Toda vez que olvidamos, que esquecemos as nossas obrigações de solidariedade para com os nossos semelhantes, que prejudicamos o serviço que nos cabe atender, que fugimos ao nosso testemunho de humildade, que oprimimos as criaturas inferiores, somos falsos profetas do ideal superior que abraçamos com Cristo. A terra é a nossa escola, o lar o nosso templo, o próximo é o nosso irmão, a humanidade é a nossa família, a luta é o nosso aprendizado, a natureza é o livro sublime da vida. Não nos esquecemos, assim, de que um dia seremos chamados à prestação de conta dos talentos e dos favores que hoje desfrutamos, para resgatar o dia de ontem e santificar o dia de amanhã. Fique com Deus a todos. Muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez.